Bem, gente, na última aula nós trabalhamos ali com o final das águas doces, né? Trabalhamos com a questão dos rios, bacias hidrográficas, e na aula de hoje nós vamos trabalhar então com os mares e oceanos, fechando essa parte de hidrosfera, tá? Bem, gente, qual é a diferença entre mar e oceano, tá bom? Os oceanos, gente, eles seriam os grandes reservatórios de água salgada no planeta. Na verdade, nós teríamos um grande e único oceano. Você vai ver, se você olhar lá no mapa da apostila de vocês, os oceanos eles se comunicam. Então, seria, na verdade, uma única massa. Porém, a gente acaba regionalizando por algumas questões geográficas, algumas características específicas, tá? A apostila de vocês, gente, considera só 3 oceanos. O Atlântico, que fica ali entre as Américas, Europa e África, é o oceano mais importante em termos de transporte de mercadorias ainda, tá bom? O Pacífico, que é o oceano com maior área, né? E o Índico, que é o menor desses 3 oceanos. Porém, existem materiais que ainda consideram o Ártico um oceano, então, em vez de mar glacial ártico, oceano glacial ártico, uma grande parte dele congelado, e próximo ao continente da Antártida, alguns também consideram um oceano específico ali. Então, em alguns materiais pode aparecer para vocês 5 oceanos. O material que a gente usa são os 3 oceanos, que eu considero que seja o mais razoável, tá? Bem, e os mares, o que eles seriam? Na verdade, gente, eles são pedaços do oceano que recebem nomes regionalizados por conta de vários fatores. Questões culturais, história, questão de demarcação regional, né? E por conta disso, nós vamos ter 3 tipos de mares. E uma coisa importante, os mares sempre estão próximos ou dentro dos continentes, tá? Quais são os tipos? Eu gostaria que você que está ali com a apostila virasse ali na página 12 de vocês, tá? O primeiro tipo de mar é o chamado mar aberto. Então, são mares que não têm uma delimitação muito clara entre o oceano próximo e essa área mais que banha mais o continente. Então, por exemplo, entra aqui o mar da China Meridional, né? O mar do Caribe ou Antilhas, que tem uma delimitação feita por ilhas, né? Aí você consegue localizar um pouco melhor. Às vezes pode receber um nome como, por exemplo, Mar Arábico, tá? Que fica entre a Península Arábica e a Península Indostânica. E são mares assim que muitas vezes a gente não vê exatamente a delimitação, como esse último que eu comentei com vocês. Então a gente chama de mar aberto. Bem, há situações em que o continente cerca aquela porção de mar, de oceano, e eu vou acabar tendo um canal só de entrada e de saída. Nesse caso, nós temos os mares interiores, continentais ou mediterrâneos. Está aí, ó, o mar Mediterrâneo é um, tá, gente? Ele tem ali uma entrada e uma saída, que é o Estreito de Gibraltar. Vou pegar um outro exemplo, o Golfo Pérsico. Ah, mas não é mar, professor, é Golfo. Gente, mas se usa esse nome, é um mar, tá? E ele tem só um canal de entrada e de saída, que é o Estreito de Hormuz, tá bom? E eu posso ter, por último, os chamados mares fechados. Na verdade, são lagos salgados, tá? Mar Cáspio, Mar Morto, Mar de Aral. Inclusive, vocês têm ali, né, uma imagem muito bacana do Mar de Aral, que é o mar que está secando, é o mar fechado que está aí já praticamente extinto, tá? Então, seriam esses 3 tipos de mares que nós temos. Bem, gente, quando nós falamos de mar, de oceano, nós temos algumas características, tá? Esse meu mar ou esse oceano, ele muitas vezes vai ter algumas características próprias, relacionadas à temperatura e, às vezes, à coloração que você tem daquele mar ou daquele oceano, tá? Em relação à temperatura, nós podemos ter uma maior ou menor salinidade, um maior congelamento ou não, tá? Então, temperaturas mais elevadas, gente, nós vamos ter a tendência de ter uma salinidade maior. Porções do oceano, de mares próximos do Equador, geralmente você vai ter uma salinidade muito maior da água do que se você está próximo do Ártico, onde essa salinidade é mais diluída, tá? Então,
a região com maior salinidade que nós temos é o Mar Morto, que fica lá em Israel, entre Israel e a Jordânia, certo? Inclusive, tudo boia lá, você não consegue afundar nada por conta da alta salinidade da água. O local com menos salinidade é o Golfo de Bótnia, lá no Mar Báltico, tá? Uma porção do Mar Báltico. Certo? Então, conforme a temperatura, regiões tropicais quentes, a salinidade da água é maior. Regiões frias e temperadas, a salinidade é bem menor. Tá? Ponto de congelamento. Há uma dificuldade dos oceanos, tá? E de alguns mares em ter congelamento. Por quê? Por conta da salinidade. A salinidade impede isso. Certo? Então, o congelamento que nós temos, geralmente são placas muito finas, no máximo de 4, 5 metros, de profundidade, ou isso que eu já estou exagerando, tá bom? Eu diria que não é nem isso, que são as chamadas banquisas. Então a crosta, a casca em cima do oceano que fica congelada, nós chamamos de banquisa. É o caso do Ártico. O Ártico é um mar, tá bom? Não tem ali continente embaixo e você tem todo ele congelado, é uma imensa banquisa, tá? Essa banquisa, ela avança durante o inverno sobre o continente e recua durante o verão. Quando ela recua, ela vai formar fragmentos que nós chamamos de Floesberg. Geralmente tem fotografia, gente, de urso polar em cima dessas partes de banquisa quebrada, que são os Floesberg, e que às vezes ficam vagando ali pelos mares e oceanos próximo aos polos. Bem, coloração, gente, a coloração ela está muito relacionada a material particulado. Quanto mais pura a minha água, né, e mais profundo for aquele mar e oceano, a água vai ter um tom escuro, azulado, tá bom? Azul marinho que a gente chama. Se eu tenho presença de matéria orgânica, de vida, ele vai ter um tom mais esverdeado. Então você vai ver isso principalmente ali no Caribe, tá bom? Algumas porções aqui do litoral catarinense, nordeste, certo? Quando eu tenho um tom amarelado, significa que nós temos uma desembocadura próxima. Então você vai ver, por exemplo, que alguns trechos lá de Guaratuba eu tenho um tom mais amarelado. É esgoto? Não. É material particulado que vem dos rios próximos, certo? Então são as tonalidades que eu posso ter ali do meu mar e do meu oceano. Bem, gente, feito essas características gerais, eu vou trabalhar ali com talvez uns assuntos que podem causar mais dúvida para vocês, que são os movimentos dos mares e dos oceanos, tá? O primeiro desses movimentos é esse movimento circular que nós chamamos de onda, tá bom? A onda tem alguns elementos, tá, gente? Então, o ponto mais alto da minha onda, nós chamamos de crista, crista da onda, tá bom? A parte mais baixa da minha onda, eu chamo de ventre, tá? A diferença entre a crista e o ventre me dá justamente a altura. E dois pontos do ventre ou 2 pontos de crista me dá o comprimento. Tá bom? Quem forma as ondas? Quem é responsável pelas ondas? Os ventos. Então, os ventos são o motor, o impulsionador das minhas ondas, tá? Este vento, ele vai batendo e vai dando justamente esse movimento circular. Então, a onda é esse movimento circular dos mares e dos oceanos, né? E quanto mais fundo for o meu mar ou o meu oceano, tá, gente? Maior vão ser essas vagas, que são justamente esse movimento ondulado que nós temos em alto mar, certo? Quando eu tenho o assoalho oceânico diminuindo de forma abrupta, tá bom? Nós vamos ter a formação justamente da quebra da minha onda, que é a área que nós chamamos de arrebentação. Então, a área de arrebentação é quando essa minha onda quebra e forma justamente aquelas conchas, aquela quebrada, né? Que o pessoal que surfa adora, tá bom? Então ali é a minha área de arrebentação.
Se eu tenho abruptamente uma diminuição do meu fundo do mar, essa minha onda final, essa quebra da minha onda, ela vai ser extremamente alta. Por quê? Porque ela vem numa frequência já alta aqui do oceano. Tenho a eliminação do meu fundo, tenho justamente já relevo, ele vai quebrar numa altura muito grande. Então, por exemplo, Havaí, Peru, Costa Rica, essa quebra é muito abrupta e você vai ter ondas altas. Se eu tenho, como aqui eu fiz, uma rampa, tá? A minha onda final vai ser baixa, certo? Bem, temos os marulhos, que são pequenas ondas, certo? Próximos ao mar, próximos, aliás, à costa, ao litoral, né? E temos as chamadas vagas sísmicas. Essa aqui tem que tomar cuidado, que são os tsunamis. Então, a origem da onda não é o vento, é um tremor de terra, tá? Bem, gente, outro movimento que nós temos são as marés. As marés estão relacionadas justamente com as fases da Lua. Então, Lua cheia, tá? Lua nova nessa ponta, então, Lua nova, Lua cheia. Aqui eu tenho Lua crescente e aqui eu tenho minha Lua minguante. O que acontece, gente? Quando nós temos o alinhamento Sol, Lua, Terra, nós vamos ter as marés que nós chamamos de altas, ou então as marés que também são chamadas de cisígia. São as minhas marés mais altas, tá bom? Então, quando eu tenho alinhamento desses três astros, é quando nós temos as marés mais altas. Já na Lua crescente minguante, eu vou ter o quê? As minhas marés mais baixas, tá? As minhas marés com menor intensidade, tá? Então, a maré alta e a maré baixa, não há uma grande variação, certo? Já aqui não. Eu vou ter a minha maior maré alta e a minha menor maré baixa, tá? Então, é onde eu tenho o mar avançando mais e o mar recuando mais quando eu tenho o alinhamento desses três astros aí, tá bom? Uma coisa importante, gente, a maré também tem um fluxo. Tem um fluxo de enchente e o fluxo de vazante. Então, quando a maré baixa, é vazante. Quando é fluxo de aumento do nível, é minha maré cheia, né? Bem, para fechar essa parte dos movimentos, gente, nós temos as correntes marinhas. As correntes marinhas são grandes fluxos de água que nós temos no planeta e que vão de um ponto a outro. Mais ou menos como acontece, gente, com os ventos. Então, formam-se em áreas frias e vai para as regiões mais quentes, formam-se em áreas mais quentes e vão para as regiões mais frias. Duas correntes são importantes vocês terem em mente. A de Humboldt, aqui no Chile, que é uma corrente fria, tá? E a corrente do Golfo, que sai do Golfo do México e vai para a Europa, que é uma corrente quente, tá bom? Para fechar aí a nossa aula hoje, gente, o relevo oceânico. Então, o fundo do mar, ele pode ser dividido aí, ele tem vários relevos no seu interior, tá bom? Então, olha só, gente, quando nós levamos em consideração as formações, né, no interior aí dos mares e dos oceanos, nós vamos ter os pitons e os gunô, que são pequenas montanhas e pequenos platôs no fundo do oceano, no assoalho oceânico, tá? Nas regiões que nós chamamos de abissais, mais profundas, tá bom? Posso ter áreas extremamente fundas, onde nós vamos ter as fossas, podem chegar até 11 mil metros, como a Fossa das Marianas, e muito próximo eu posso ter as dorsais, que são montanhas, cadeias de montanhas, que você tem cortando os oceanos, principalmente a mais conhecida é do Atlântico, tá? Outra coisa, eu posso também, por profundidade, dividir esse meu oceano. Então, próximo aos continentes, nós temos as plataformas continentais. São as áreas, tá, gente, em que nós temos, onde nós temos uma continuidade do continente. É ali, geralmente, que nós temos exploração de petróleo. Quando chegam 700, 800 metros, nós temos uma descida abrupta para o fundo oceânico, né, que são as minhas áreas abissais.
Essa rampa de acesso entre a plataforma e o fundo dos oceanos nós chamamos de talude, tá bom? Então o chamado talude continental é a faixa de transição entre a minha plataforma e o fundo do mar, que é constituído por grandes áreas de planícies, certo? De deposição de lama que vem de todo canto aí do planeta e que são as minhas áreas abissais, tá bom? Que é justamente o meu fundo oceânico, tá? Pessoal, seria isso sobre mares e oceanos. Vou ser sincero com vocês, esse é um assunto que aparece mais frequentemente no Enem, tá bom? Nos vestibulares o pessoal até não pede tanto, mas aqui, ó, essa parte relacionada com as marés e com as fases da Lua, então isso aí vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, certo? Gente, bons estudos para vocês e um abraço, até a próxima aula.